Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho, né, doutora, sobre o transtorno do déficit de atenção, né, Uhum. com hiperatividade e impulsividade, né. Doutora, parece que estamos vivendo como se estivéssemos uma epidemia de diagnósticos do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade. Você vê Uhum. dessa forma? É real? Como lidar com isso? Então, Ana, eu acho que aí tem muitos aspectos, né, ligados a essa questão, e é importante a gente também conversar sobre isso. Então, assim, nem toda desatenção e hiperatividade se encaixa dentro do diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, né, ela aparece em vários contextos nas pessoas, né, e não necessariamente seria o diagnóstico do TDAH. Né? Então, hoje a gente vê essas características, como a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, como características assim, dimensionais. Né? Então, existem algumas pessoas que são mais desatentas ou mais hiperativas, menos. Né? Então, como por exemplo, se a gente for pensar na pressão arterial, né? Então a gente tem pessoas que têm diferentes níveis de pressão, mas a partir de um certo ponto é diagnosticada a hipertensão arterial sistêmica, né? Que a gente chama o diagnóstico. Então, acho que isso é uma questão importante. Todos nós temos desatenção, hiperatividade e impulsividade, né, em maior ou menor grau, mas a partir de um certo ponto, existem alguns critérios para a gente definir, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, pode ser que hoje na nossa sociedade também a gente tenha muitos estímulos que favoreçam a desatenção, né? Sim. Mas aí a gente tem características marcadas para o diagnóstico. Acho que isso é importante, né? A gente tem em mente. E também, por exemplo, existem outros aspectos. Há 70, 80 anos atrás, né? Se uma criança estava na escola, primeiro que às vezes até entrava na escola um pouco mais tarde, é diferente de hoje em dia, né? Que a gente tem o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que a criança tem o direito, né, da escola, enfim. E essas crianças estavam lá, iniciaram na escola, tinha questão de hiperatividade, desatenção. Às vezes acontecia até mesmo de não dar continuidade nos estudos, né? E, sei lá, trabalhar no ramo de comércio, por exemplo, né? Era uma criança que conseguia se comunicar muito bem, tinha a questão Outras interpessoal, habilidades, né? isso, né? Então, acho que isso também é uma outra característica que a gente precisa levar em conta, né? Muitos estudiosos falam sobre isso. E também a questão dos estudos, né? Hoje em dia a gente consegue pesquisar, estudar mais e entender o que está por trás disso tudo, as características. A gente está cada vez entendendo mais, né? A gente ainda tem coisas aí, claro, para esclarecer muito, estudos estão sendo feitos, mas é importante a gente saber que existem alterações neurobiológicas, né, no TDAH. Então, quer dizer, é uma entidade diagnóstica e a gente precisa saber bem ao certo quais são os critérios, né? O diagnóstico é dado por um profissional, né, da área. A gente tem várias avaliações por trás disso. Então, acho que esse é um outro ponto, né? Sim. Na questão das informações na internet, né? Muitas pessoas, né, veem Recorrem à isso, internet, né? veem vídeos, se Uhum. autodiagnosticam, Hum. né? Então, não é esse o caminho para a gente ter um diagnóstico, né? Que acaba sendo um problema hoje, né? Muitas vezes, porque às vezes as informações que estão ali não são, tem informações, né, verídicas e Isso. informações que também acabam prejudicando, né? Isso, exato. E às vezes a pessoa vê um vídeo, ela vê uma faceta, né? Se identifica com algumas questões, mas um profissional que estuda aquilo, que estuda também o desenvolvimento normal, o desenvolvimento típico e o desenvolvimento atípico, ele tem um conhecimento embasado, né, para dar esse diagnóstico.